fazemos pelo Senhor, se muito queremos fazer, todos os dias um santo franciscano tem tesouros pra mim e pra você. Paz e bem, 13 de maio, celebramos os bem-aventurados João de Cetina e Pedro Duenhas, religiosos, mártires da primeira ordem. O Papa Clemente XII aprovou seu culto a 26 de agosto de 1731. João Lourenço, nascido em Cetina, na Espanha, depois de ter estado ao serviço de um nobre senhor, passou a viver como eremita perto de Múrcia. Ao voltar a Aragão, tomou o hábito franciscano entre os frades menores de Monzon. Feitos os estudos no convento de São Francisco em Barcelona e ordenado sacerdote, dedicou-se com êxito à pregação. Ao chegar a notícia do martírio de São Nicolau de Tabelique e de seus companheiros em Jerusalém, em 1391, foi a Roma pedir a Bonifácio IX a licença para ir à Terra Santa. O Papa indeferiu esse pedido, mas concedeu-lhe autorização para pregar o Evangelho entre infiéis. Ao regressar à Espanha por volta de 1395, Frei João dirigiu-se a Córdoba. Incorporado no novo convento de São Francisco do Monte, passou a levar ali uma vida contemplativa, juntamente com Frei Pedro de Duenhas, da Palência. Pedro nasceu em Duenhas e entrou muito novo na ordem dos frades menores como irmão leigo. Contava com seus 18 anos de idade e pouco depois de ter consagrado ao Senhor com a profissão religiosa, recebeu a proposta do Frei João de Cetina de ser um companheiro na árdua missão de evangelizar os mouros. Aceitou-a com entusiasmo, tanto mais que ele tinha sido o seu mestre de seu noviciado. Obtida a licença dos superiores para irem pregar ao Evangelho aos mouros de Granada, entraram os dois nessa cidade num domingo, a 7 de janeiro de 1397. Cheios de alegria por poderem anunciar Cristo a tantos pobres e infiéis irmãos. O objetivo da sua missão era sublime, anunciar a fé cristã aos sarracenos. Mas não tardou a serem presos e levados à presença do Cade, que o interrogou sobre os seus intentos. Os dois religiosos responderam sem hesitar que tinham ido a Granada para pregarem aos mouros a fé em Cristo e o exortarem a abandonarem a religião de Maomé. O Cade riu-se dessas pretensões e considerou-os meio loucos e aconselhou-os que se seguissem para salvar a sua vida, abandonando quanto antes aquela cidade. Mas eles, intrépidos, insistiram na necessidade da fé cristã, a única e verdadeira para a salvação de todos. Movidos por um impulso divino, João propôs o ordalho do fogo, mas Alcade não aceitou o repto e deu ordens para que fossem levados à casa de algum cristão e em seguida expulsos da cidade. Depois de algum tempo de silêncio, voltaram a aparecer nas praças públicas a anunciar a fé cristã. Os sarracenos levantaram-se e levaram então eles contra eles e acusaram-os de novo ao tribunal do Cade, de perturbação da ordem pública e de blasfêmia contra o profeta. Os ardorosos candidatos ao martírio quiseram então preparar-se para o holocausto com a confissão e bênção do confrade português Padre Eustáquio, capelão de comerciantes cristãos, e depois foram eles mesmos a apresentar-se ao Cade. Foram condenados à prisão e, juntamente como escravos cristãos, a trabalharem no cultivo de vinhas. A vida dos dois religiosos transformou-se num prolongado suplício, mas sentiram-se felizes por sofrer por amor de quem sofreu e morreu para salvar toda a humanidade. Nos dias festivos, Frei João insistia na fé os companheiros de prisão, alguns dos quais se mostravam vacilantes ou já tinham perdido a fé. Celebrava a missa num quarto pequeno e pobre, mas que assim se sentia fortalecidos e mais confiantes em Deus, que declarou felizes os que sofrem por causa da justiça.
A prisão dos dois confrades durou mais de 2 meses. De dia eram obrigados a trabalhos extenuantes e de noite na cadeia, depois de um breve repouso, dedicavam-se à oração. Devido à inclemência da vida, Frei Pedro adoeceu gravemente e por 3 semanas esteve entre a vida e a morte, com febre altíssima. Mas conseguiu recuperar a saúde e ficou contente por poder dar a Deus o testemunho supremo do seu amor com o martírio sonhado. No segundo domingo da Páscoa, o beato João dirigiu um vibrante discurso a cristãos e muçulmanos, explicando a passagem do Evangelho do Bom Pastor. O Cade mandou chamar os 2 missionários e fez-lhes um interrogatório demorado. Contudo, nem as promessas, nem com ameaças, conseguiu demovê-los da fé. Furioso, arremeteu contra o beato João e fez-lhe um golpe terrível na cabeça e mandou decapitá-lo. Esperava o Cade que o jovem Frei Pedro, perante o corpo exânime do mestre, mudasse o seu parecer em relação à fé cristã. Ainda tentou aliciá-lo com promessas de riquezas, prazeres e honras. Mas irritado por não conseguir o seu intento, com um golpe de cimitarra, decepou a cabeça do jovem mártir, que contava com 18 anos. Passado alguns anos, as suas relíquias foram resgatadas por uns negociantes de Catulândia e enviadas aos conventos franciscanos de Sevilha e de Córdoba, e à Catedral de Vichy. Em 1583, a província franciscana de Granada escolheu-os como seus padroeiros. Beatos João de Cetina e Pedro Duenhas, rogai por nós.